Fala pessoal, tudo bem? Se você é aluno do 8º ano, você já me conhece. Sou o professor Daniel e dou aula de educação física. Você está acostumado a uma aula prática, né? Morre de saudades disso nesse momento, a gente por aqui também, mas a nossa aula continua sendo com papel e caneta, então pega aí papel e caneta e provavelmente, né, espero que isso não seja um puxão de orelha muito grande, provavelmente você tenha um arquivo bem legal aí já, porque essa aula de hoje, ela é uma continuação, como se fosse uma terceira parte do meu conteúdo. Eu trabalhei com vocês e lutas orientais e a filosofia. Trabalhamos, conversamos sobre o judô. A gente trabalhou antes disso com os samurais e toda a história dos samurais, a parte importante que é toda aquela filosofia dos samurais. A gente trabalhou o judô, que nós vimos que tem influência direta da filosofia dos samurais, e também derivado dessa filosofia nós temos o Kendo. Anota aí tudo sobre o Kendo. Fiz uma mágica com a minha garrafa aqui. Então, o Kendo tem uma influência tão grande quanto o judô, influência dos samurais, e a gente sabe, quando a gente fala em samurais, que a gente lembra já da espada do samurai. Então tá aí o que define para vocês o famoso Kendo. Quero ver se eu acho para vocês uma imagem aqui. Achei a imagem que eu queria trazer para vocês sobre o Kendo. Então a gente tem aí o Kendo, parte mais importante da coisa, a gente tem nele a lembrança da espada, o que define aí marcante o Kendo. O Kendo é uma arte marcial que utiliza da espada, que é chamada, uma espada de bambu ou madeira, que é chamada de Shinai. É usada como material de treino, porque ela não tem lâminas, ela é flexível. Ela tem que entrar em contato com o lutador, então ela encostou no lutador, o lutador não conseguiu se defender. Estão dois com espada, um lutador não conseguiu se defender com a sua espada e teve um contato da Shinai, ele toma ponto. Existem outras regras, logo mais a gente entra nesse processo. Antes de tudo começar, eu quero deixar bem claro para vocês aqui, quando a gente vai falar de artes marciais, que a gente precisa de disciplina para praticar uma arte marcial. A gente tem que entender a filosofia. E eu acho que para quem entendeu a primeira e a segunda parte, quando nós falamos dos samurais e do judô, a gente vai falar aqui algo muito claro de se entender. Quem não pegou, não assistiu às aulas anteriores, já para por aqui, vai lá, não dá pulo não mata a aula, não pula conteúdo, que senão você pula um degrau e aí você vai cair num buraco, e um buraco difícil de voltar. Então você vai decair no teu rendimento, você vai decair no teu aprendizado, beleza? Pega aí as suas anotações das primeiras partes, que o caminho já fica mais fácil. O caminho do Kendo, vamos lá, envolve a espada, quando envolve equipamento, envolve uma segurança maior. Então, para praticar o Kendo é necessário ter uma armadura, como vocês viram na figura que eu mostrei agora há pouco. A armadura do lutador de Kendo, ela serve para sua proteção, mesmo que a espada seja flexível, mesmo que a espada não tenha lâmina. Porque ela pode ser flexível, não ter lâmina, mas ela ainda é dura e ela dói e você não pode machucar ninguém. Então, tá aí, tá explicado já o porquê da armadura e essa segurança que vem em primeiro lugar. A gente tem que ter sempre isso em mente quando pensar em Kendo. Na verdade, a gente vem dos samurais. Os samurais têm aquele histórico um pouco mais violento que vem da história, porque eles eram realmente guardas, eles eram protetores dos seus senhores, protetores de um império. Quando a gente vai para o judô, a gente lembra da história da origem do criador do judô, o mestre Jigoro Kano, que queria uma luta com recursos menos violentos
e que trouxesse movimentos para defesa sua. O Kendo é uma luta que utiliza da espada como a sua principal figura, e não para ferir, e sim simbolizando algo importante para eles. O Shinai é um instrumento de respeito sagrado para o lutador. Tá? Quero ler para vocês uma partezinha aqui que eu acho interessante, que a Federação Internacional de Kendo tem no seu estatuto, não precisa ler inteiro lá, que assim como é uma luta e a gente tem também se defender e tudo mais, é importante, tá, falar isso aqui, que o lutador que usar de má fé das suas habilidades do Kendo, fora na rua, aí, se não for um treinamento, não for num torneio de Kendo, esse lutador ele é banido da federação, ele não pode mais praticar a modalidade. Então eles são muito rígidos no que eles fazem. E isso já vem bem a carinha daquilo que a gente vem falando antes, né, com relação à disciplina, e que você conhece muito bem porque você acompanhou bem o conteúdo até aqui. E o que mais que a gente pode falar? Nessa luta, assim como o judô, a saudação é uma forma de aceitar o confronto. É muito respeitosa a forma que a luta começa. Esqueci de falar isso para vocês, e a gente tem isso no material didático. Vou reforçar agora aqui, ó, material didático na página que está aqui do ladinho. Apareceu já, né? Espero que tenha dado certo, não tenha falhado. Apareceu, bota serei. Página, volume 1, na segunda parte, bem lá no finalzinho do volume 1, a gente encontra essa parte aqui, importante. E agora com vocês eu quero fazer um exercíciozinho de entendimento dos instrumentos do Kendo, tá? Então eu vou falando para vocês um por um. Quero que vocês gravem e anotem, tá? Vai ficar aqui do ladinho escrito para vocês. Shinai, nós falamos, é espada no Kendo, ok? O capacete, necessário para proteção, né, da cabeça, e principalmente o mais importante, o que a gente tem de uma das regiões mais sensíveis e perigosas de machucar são os nossos olhos, né? E a gente sabe o quanto é difícil, né, para uma pessoa que não enxerga. A gente não quer, numa prática de um treinamento, imagina machucar o olho, ferir uma pessoa no olho, essa pessoa não enxergar mais com aquele olho, né? Então a segurança principal está aí. O kote, que é uma luva, o doetari, gente, apareceu aí embaixo, doetari, que ele é a armadura em si, né, a parte de proteção aqui de cima, hakama, que é a parte de baixo, e vamos falar daí, depois que você gravou aí os itens importantes das vestimentas de um lutador de Kendo, nós vamos falar o que acontece numa luta para vocês entenderem sobre penalizações e pontuações. Você está lutando Kendo contra o seu adversário e você é eliminado, pontuação máxima se você fizer com o seu adversário, ou se você fizer, né? Caso você faça, você perde e o seu adversário vença. Pisar fora da área de luta, empurrar o adversário para fora da área de luta, empurrar, está lá com a espada, e ele vai se afastando para se defender, ele sai do setor de luta, está fora, né? Então, mesmo, mais ou menos parecido com a primeira. Demonstrar falta de combatividade. Professor, combatividade. O que é isso? Mostrar falta de vontade, você não quer participar do combate. Você começou a fazer corpo mole ali, eliminado. Passar a rasteira no adversário. Você não pode, não é permitido. E soltar ou perder a espada. Espada sagrada, né, galera? Você não pode perder a espada. E aí tem as pontuações diferentes, né, com relação... Isso eu quero que vocês criem, quero que vocês estudem, pesquisem um pouquinho mais, né? A gente podia inventar um torneio de Kendo e praticar. E aí vem a parte do desafio, nosso desafio, querido e amado por todos. Se você fosse começar a treinar Kendo em casa, que materiais você utilizaria? Como é que você faria para adaptar esses materiais que a gente citou? Que são, vamos de novo? A
espada, o capacete, luva, armadura, parte de cima e parte de baixo. Como é que você faria para adaptar isso? Quero que você escreva, quero que você registre, e se você fizer o seu material e puder também gravar com fotos, com imagens, se puder filmar ou tirar uma fotinha, pedir para alguém tirar uma foto para você em casa, guarde esse material, arquiva bonitinho, não só para a próxima aula que nós teremos, mas também para mostrar para o seu professor e professora quando as aulas voltarem e você puder mostrar e compartilhar esse teu conhecimento. Beleza? Fica aí o desafio do dia, registra tudo isso e assiste o próximo vídeo que a gente vai conversar sobre como fazer. Eu vou dar para vocês aí algumas dicas, né? Mas pensa você, coloca em prática do seu jeito, porque o seu jeito pode ser diferente e até bem melhor do que o meu. Beleza?